Você acredita que é verdade que se os Estados Unidos não ajudarem a Ucrânia, eles perdem a guerra e o Putin vai anexar a Ucrânia? Anexar a Ucrânia inteira não, mas acho que vai anexar as regiões que já foram invadidas. Isso vai. Então, isso parece uma derrota pra polícia do mundo. Eu acho que é mais uma derrota pros democratas do que por uma derrota dos Estados Unidos. Porque os republicanos, principalmente a ala mais trumpista dos republicanos, eles sempre criticaram essa ajuda. Na minha concepção, por exemplo, não é que eles estão deixando de financiar grupos que sejam os seus aliados. É que a Ucrânia não faz parte da OTAN, a Ucrânia nunca foi uma grande aliada do Ocidente. O Trump, ele fala, né? A Europa tem que ser problema dos europeus. Eu, Trump, tô cansado, ou eu, Estados Unidos, tô cansado de gastar dinheiro mandando tropas, equipamentos em direção à Europa, sendo que os países europeus, principalmente depois da década de 90, a nova ordem mundial, os caras não têm gastos militares. Hoje, ou foi ontem, ele fez um tweet ou um X, né, enfim, agora a nova rede social aí, colocando que ele, inclusive, cogita pro seu governo agora sair da OTAN. Acho que é muito mais retórica eleitoral, né, enfim, do que concreto, mas porque ele fala assim, eu, Estados Unidos, hoje, sou responsável por garantir a segurança da Ucrânia, garantir a segurança da Europa. Aí ele pergunta assim, dentro do princípio da OTAN, caso algum país seja atacado, eu sou obrigado a defender os caras. E se os americanos forem atacados? Aquele país que gasta muito menos com defesa do que deveria gastar pela própria Constituição da OTAN, vai me defender também? Então por que eu sou obrigado a defender os caras? Então ele falou, se a OTAN não passar por uma reforma profunda, a gente corre o risco de sair da organização. Não acho que isso vai acontecer, até porque um efeito colateral da guerra Rússia-Ucrânia foi um fortalecimento da OTAN também. Uma coisa que o Putin não queria. A Finlândia entrou pra OTAN, a Suécia entrou pra OTAN, os países hoje aumentaram os gastos militares. Pô, a Polônia, que tá bem na fronteira ali com a Ucrânia, os caras estão gastando quase 6% do PIB em defesa, porque tem preocupação, claro, com a Rússia. Os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. O Macron, ele falou em 2019 ou 2020 que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Hoje ele não pensa mais isso. Então hoje a Alemanha vem aumentando o número de recrutamentos, quase obrigando o serviço militar obrigatório. A França também vai aumentar gastos militares. Então o Putin meio que reviveu a OTAN. Mas acho que é mais uma mensagem, né, do Trump assim, ó, acordem, gastem mais, porque eu não vou ficar garantindo a segurança de ninguém, não. E cara, assim, eu sei que a gente não tem bola de cristal, mas se a gente fosse imaginar o que acontece em 2025 aqui, você acha, por exemplo, que essa situação Rússia e Ucrânia tem chance de ser resolvida no próximo ano? Acho que sim. Acho que, inclusive, estamos cada vez mais próximos. Não de um lado positivo pra Ucrânia. Por quê? Porque o Zelensky, ele tá ficando possivelmente sem financiamento, como eu falei, o Trump possivelmente não vai continuar financiando, pelo menos não como os democratas financiavam. O Trump, ele até já nomeou um general, que é o Kate Kellogg, pra negociar. E o cara já falou, ó, a nossa proposta é o seguinte, Ucrânia e Rússia vão ter que negociar. Se a Ucrânia se negar a negociar, a gente corta o financiamento deles. Se a Rússia se negar a negociar, a gente financia mais os ucranianos. A gente vai criar uma zona tampão entre o território que a Rússia já invadiu, vai continuar com os russos. Uma zona tampão que vão ter tropas europeias, porque os Estados Unidos não vai gastar dinheiro para manter tropas na Ucrânia. Então a Europa vai ter que se virar para evitar que a Rússia invada o território da Ucrânia e por aí vai. E a Ucrânia vai ter que prometer que não vai entrar pelos próximos 20 anos, pelo menos, para a OTAN. Concorda que é uma proposta muito mais desagradável pro Zelensky do que pro Putin. Com certeza. Eu vejo isso como uma vitória pra Rússia, né? Só que ou o Zelensky, ele aceita isso, ou ele vai ter que começar a lutar sem apoio dos Estados Unidos. E sem os americanos apoiando, como eu falei, a tendência é que desmobilize ainda mais os europeus. Pô, se os americanos, que são os principais financiadores, não fornecem, eu vou ficar gastando dinheiro pra financiar a Ucrânia. E fora que a Ucrânia também tem vários problemas. Casos de corrupção, desvio de verba, entende? Então a Ucrânia, ela recebeu muito financiamento e apresentou pouco resultado. Sem a ajuda dos Estados Unidos, o Zelensky vai ficar cada vez mais isolado. Então, o Zelensky, ele até já mudou o posicionamento. Na semana passada, ele falou sobre isso. A gente aceita negociar cedendo parte do nosso território para a Rússia. Só que o Zelensky, ele fala que é uma cessão provisória. A gente cede por enquanto para estabelecer um cessar-fogo. Só que o Zelensky fala que ele quer entrar para a OTAN, e aí a partir do momento que ele estiver na OTAN, ele vai negociar de maneira diplomática os territórios que a Rússia invadiu. Óbvio que a Rússia não vai aceitar isso, né? Porque se a Ucrânia vai negociar diplomaticamente com a Rússia, pô, é uma Ucrânia que tem toda a retaguarda já da OTAN. Aí um conflito seria um conflito OTAN e Rússia diretamente, né? Então acho que o Zelensky não vai conseguir esse objetivo, não. No final das contas, vai ser o plano do Trump e o Zelensky vai ser obrigado a ceder os territórios.